Cara, Pablo, Remo, cara, eu tô precisando de um sistema. Eu não consigo operar se eu não tiver um sistema. Aí tu já vê que o jogo é outro, né? Aí tu já começa, cara, eu já tenho um cliente, eu preciso operar para esse cliente sair satisfeito. Aí o Pablo e o Remo me deram 3 programadores para a gente virar à noite, desenhando um sistema para mim. Que te atendesse à tua necessidade, meio que personalizado mesmo, a criação do sistema, né? Sabe qual era o sistema que eu utilizava até esse sistema ser personalizado? Sistema de supermercado. Cara, como tu coloca processo no sistema de supermercado? Pois a gente usou um sistema chamado Solution, que o Pablo e o Remo me cedeu. O número do processo era um cheque. O número do cheque, como se fosse um sistema de PDV de varejo. Eu conheço esse sistema. Esse sistema o meu pai já utilizou lá na loja. Pois esse sistema, data de audiência era a data do pagamento, o número do processo era o número do cheque. Cara, era uma coisa, parecia assim, uma coisa criptografada. A gente conseguia, até o sistema sair. Aí quando saiu, tivemos que fazer tudo manual. Aí foi onde rodou. Só que aí vai mudando, né? Aí as complexidades vão aumentando. Mas primeira pessoa, talvez, que fez sistema em Sobral, hoje eles estão usando ainda, que é o Advo. Sim. Os meninos continuaram com a base e tal, são os meninos maravilhosos. Aí hoje eles vendem para os advogados o Advo, mas a gente não usa há muitos anos. Desde 2016. Não usa o Advo. Não, nosso sistema é o Views, é um sistema totalmente diferenciado, é um sistema com vários relatórios, com BI, é outra coisa. Mas não foi esse que foi desenvolvido inicialmente, esse já foi um que tu contratou depois. Aí esse é de Santa Catarina, eu comprei quando eu tava lá em Lisboa, que eu conheci o cara. Aí o cara já virou, foi meu amigo, eu fui para São Paulo agora, tava lá com ele, entendeu? A gente desenvolve, ajuda a desenvolver o sistema junto com ele, dá dicas e tal. Ó, nesse período que estava crescendo, começou a chegar a gente, teve que contratar. Porque o que acontece? O que eu vejo? Tem muita gente, muitos jovens advogados que até se deparam com essas situações, mas o cara, tipo assim, começa a chegar a gente, mas ele não tem o feeling, não tem o pensamento, não tem aquela coisa assim, não, eu preciso contratar ou eu preciso ampliar para crescer. Tu teve alguma influência nessa época, Maniel? Alguém chegou para ti e disse, cara, ó, tu tem que investir aqui para contratar gente e tal, ou foi uma ideia tua, tu disse assim, cara, eu preciso trazer gente. Eu perguntando isso, porque depois eu quero chegar em outro ponto. Papai do céu. Acredito. Ninguém dizia nada. Dizia o contrário. Cara, tu vai contratar advogado para te roubar cliente. Eu dizia assim, cara, tu rouba um celular. Tu não rouba uma pessoa. Eu só via a pessoa roubando a outra, na minha visão, quando o cara roubava a menina para casar. Mas ela consentia do cara raptar ela, porque você não rouba uma pessoa. A sequestrar uma pessoa. Então, assim, cara, eu não conseguia crescer. Eu tinha que dividir. Eu pegava aquela teoria inglesa, dividir para conquistar, né? Sim, Então, assim, eu dividia os reinos e tinha que conquistar. E aí foi quando nós começamos a entender. Aí cada jogo da vida, você vai entendendo como a jogada vai sendo feita. E aí você vai migrando de bolhas em bolhas, né? Porque a gente vive sempre numa bolha. Sim. Aí você vai furando aquela bolha e vai vivendo outra coisa, entendeu? Mas isso aí, nesse período, chegou uma hora que, nesse período, estava trabalhando muito, contratando muita gente. E aí não contratava muita gente não, sabia, Anderson? Não, sabe por quê? Porque não, mas eu falo nesse início, quando deu a virada. Pronto, não contratou muito, sabe por quê? Vou te dizer, por que que aconteceu? Divinamente. A gente vê que hoje é espiritualmente divinamente. Eu tive uma sacada de fazer o quê? Eu comecei a dividir os processos por lote. Tudo era igual. Era um algoritmo. Cara, tinha um cara que tinha uma jornada noturna e não era professor. Tinha um cara que era professor e não tinha jornada noturna. Tinha um cara... Tu tá entendendo? Então, assim, quando eu comecei a entender, eram vários modelos de peça. O que rodava? Tinha que rodar em alto fluxo. Tá entendendo? Mas, assim, os modelos de peça eram coisa muito lógica. A gente fazia um formulário, esse formulário já era um briefing, o briefing já gerava a petição. Então... Isso não, tu nem tinha tanta necessidade de estar em Justiça Federal, justiça para despachar com o juiz nessa época? Não tinha. Aí eu já ligava para a vara, que é onde eu conheci o Conrad, que é juiz de trabalho, que hoje é um dos meus...
Ainda bem que ele não é juiz aqui, né? Graças a Deus, porque aí é a suspeição total, que tá final de semana comigo, vou pra casa dele. Aí eu conheci o Conde nessa época, mas a gente não era amigos. Ficamos amigos depois da reforma trabalhista, 2017. Aí a gente tem uma amizade e um respeito pelo outro. Aí eu disse, Conde, e ele é um cara muito sacado com questão de lógica. Eu disse, Conde, não faz sentido a gente colocar essas audiências passadas. Vamos fazer assim, cara, eu protocolo todas de uma vez. Falei com a diretora dele. E a gente traz esse pessoal de granja. Cara, eu alugava ônibus pro pessoal ir. Era dia de 20 audiências. Era bom pro procurador, era bom para mim, era bom pro Conde. Porque aí botava terça, quarta e quinta. Aí, uma vez por mês, terça, quarta e quinta, a pauta era toda nossa. Uma vez por mês, terça, trazia quarta... todo mundo, fazia, resolvia tudo. Aí eu dizia o quê? Cara, não se preocupe, que eu organizo o pessoal para vir de ônibus, pode ficar tranquilo. Cara, para eles era maravilhoso. Aí o procurador era gente boa, tranquilo, porque assim, cara, tá tranquilo, vamos organizar, vamos tentar ajudar o povo. Porque era uma outra administração, o cara não sabia nem como era. Teve aquela enchente em Granja, não sei se tu lembra, que alagou tudo, perdendo documentação das pessoas. Cara, a gente resolveu muita coisa aquilo ali, cara.